Olá, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Francisco de Assis, agradecidos ao Criador por tudo o que temos recebido, mais uma vez com alegria iniciamos um momento de aprendizado do Evangelho Divino anunciado por Jesus. Hoje veremos do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Fora da Caridade não há salvação, o item 2, que vai tratar da parábola do bom samaritano. Então, nessa parábola, Jesus estava ensinando, e aí levantou-se um doutor da lei e, para experimentá-lo, perguntou: Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Responde-lhe então Jesus: o que está escrito na lei? Então o doutor vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de toda a tua mente, e a teu próximo como a ti mesmo. Diz Jesus: respondeste muito bem, faze isto e viverás. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou ainda: e quem é o meu próximo? E aí então nós temos essa belíssima história com fundo moral. Jesus então, tomando a palavra, disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram do que levava e o maltrataram, deixando-o com muitas feridas, meio morto, e retiraram-se. Casualmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Ele viu aquele homem caído e passou ao largo. Mais um pouco e chegou ao lugar. Um levita viu-o e também passou de largo. Finalmente, um samaritano que ia pelo mesmo caminho chegou perto daquele homem caído e, quando o viu, moveu-se à compaixão. Aproximou-se, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e atou-as, fez curativos. Em seguida, colocou na sua montada, conduzindo-o a uma hospedaria, e teve cuidados com ele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: cuida bem dele, e o que gastares a mais, pagar-te-ei na volta. E Jesus então pergunta ao doutor da lei: qual desses 3 se houve como próximo daquele que caíra nas mãos dos ladrões? Então respondeu o doutor: aquele que usou com ele de misericórdia. Então Jesus, finalizando, diz-lhe: pois vai e faze tu o mesmo. E nós começamos então a raciocinar sobre essa história com fundo moral. Qual o ensinamento que o mestre aí nos deixa? É o ensinamento de que, para entrarmos na posse da vida eterna, não basta memorizarmos textos da Sagrada Escritura. O que é preciso, o que é essencial, para que consigamos esse objetivo, é pormos em prática, é vivermos a lei de amor, a lei da fraternidade, que ele veio nos revelar exemplificando. Então nós precisamos compreender o seu interpelante, aquele doutor, conhecia as leis, era teólogo, era versado em religião, visto que ele repetiu sem pestanejar e de cor
palavra por palavra, o conteúdo dos 2 principais mandamentos de Deus. Mas embora ele fosse um doutor religioso e nessa condição conhecesse muito bem a lei e os profetas, ele não estava tranquilo com a própria consciência, porque sentia no íntimo que algo ainda lhe faltava. Daí a sua pergunta: Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Se ele não fosse martirizado numa dúvida atroz sobre se seriam suficientes os seus conhecimentos teológicos e os privilégios de sua crença para ganhar o reino do céu, não teria se dirigido ao Mestre da forma como ele fez. E notemos agora que na resposta Jesus não disse absolutamente, e é muito importante, que havia uma predestinação eterna, mas sim que para que nós pudéssemos conseguir a salvação no sentido de liberação das nossas dívidas morais, seria mediante a fé, aquela certeza de que nós não precisamos saber o que será feito de nós. Nós precisamos compreender a doutrina espírita de maneira aprofundada, para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Então, ante a citação feita pelo doutor da lei, daqueles 2 mandamentos, que sintetizam todos os demais, Jesus apenas disse: faze isso e viverás. O que equivale a dizer até hoje para todos nós: aplica todas as tuas forças morais, as forças intelectuais, as forças afetivas, na produção do bem, em favor de ti mesmo e do próximo, e ganharás a vida eterna. Porque aquele doutor nem sequer sabia quem era o seu próximo. Por isso é que ele pergunta: como poderia amá-lo a fim de se tornar digno do reino? Jesus, então, extraordinário pedagogo que era, sem se impacientar, com serenidade, vai contar essa parábola, que vai perpassar os milênios e hoje nós estamos recordando, através da qual ele elucida o assunto, fazendo-nos compreender que ser próximo de alguém é assisti-lo em suas aflições, é socorrê-lo em suas necessidades, sem indagar de sua crença ou nacionalidade. E após essas respostas, vendo que aquele doutor entender a lição, ele conclui, apontando-lhe o caminho do céu, o caminho do mundo espiritual, em meia dúzia de palavras: pois vai e faze o mesmo. Porque se a salvação de todos os homens dependesse realmente de opiniões teológicas ou de sacramentos, de qualquer espécie, não seria essa a ocasião oportuna, propícia para que Jesus o afirmasse com certeza? Mas não, a sua doutrina é completamente diferente disso tudo. Jesus toma um homem desprezível aos olhos dos judeus ortodoxos, tido e havido por eles como herege, um samaritano, e por incrível que pareça, aponta-o como modelo, como padrão aos que desejam penetrar nos tabernáculos eternos. É que aquele que era renegado por todos sabia praticar boas obras, sabia amar os seus semelhantes, e para Jesus o que importa, o que vale, o que pesa, o que tem valor, não são os credos nem os formalismos litúrgicos, mas os bons sentimentos, porque são eles que modelam ideias e dinamizam ações, caracterizando
os verdadeiros súditos do reino dos céus. Então nós encontramos nessa parábola um texto atualíssimo que nos apresenta a necessidade de auxílio ao próximo, de relacionamentos positivos maiores, a necessidade de amizade entre familiares, parentes, vizinhos, conhecidos, auxílio a desconhecidos, a colegas de trabalho, e todos devem aprender com o exemplo dado, a minorar tanto necessidades materiais quanto carências sociais e morais. É preciso auxiliar naturalmente, espontaneamente, fraternalmente. Aquele samaritano do ensino, ele doou tudo o que tinha, mas ele doou principalmente o seu coração, os seus sentimentos. E é esse o dever moral daquele que pretende ser seguidor de Jesus. É fazer o bem pelo prazer de fazê-lo. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, lá na questão 894, uma resposta a uma questão do mestre Lyonês. E os construtores da codificação vão responder: nas pessoas que fazem o bem naturalmente, sem interesse, existe progresso realizado. Triunfaram sobre si mesmos. O bem já é um hábito. Então nós encontramos que aqueles doutores da lei, o levita, o doutor da lei, lembram? Eles ainda não tinham esse progresso realizado. O bom samaritano tinha, porque ele praticou a verdadeira caridade, que é o título desse nosso capítulo. Fora do amor em ação, que é a caridade, nós não poderemos quitar os nossos débitos morais e seguir em frente. Então a verdadeira caridade, ela é modesta, ela é branda, socorre sem humilhar, ampara sem ferir a dignidade de cada um, por mais simples ele seja. E aqui então nós vamos perguntar a nós mesmos: Deus não nos socorre e ampara sem cessar? Então sejamos também assim. Beneficiemos nossos irmãos no que estiver ao nosso alcance. Mas nunca deixemos vestígios pelos quais possamos ser notados e identificados. O amigo espiritual Emmanuel vai nos informar: vai, ajuda e passa. A caridade segundo Jesus é benevolência, é indulgência, é perdão, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos dá de praticar o bem. Então Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real, a caridade verdadeira. Mas transcorridos mais de 2 milênios, ainda não a aplicamos convenientemente. Descuidados dos caídos, dentro do reduto doméstico, principalmente, que muitas vezes nós auxiliamos fora do reduto. Os nossos, dentro do nosso reduto, não descem de Jerusalém para Jericó. Numa figura linda, quando o mestre fala: um homem que descia de Jerusalém, parte alta, para Jericó, à beira do mar, foi assaltado. E nós podemos então nos colocar aqui: não desce da Jerusalém espiritual para Jericó espiritual. Quando nós estamos na Jerusalém do alto e baixamos, um exemplo, o teor vibratório, nós nos tornamos vítimas dos ladrões espirituais. E aqui nós estamos vendo os nossos dentro do nosso reduto, muitas vezes por descerem de Jerusalém para Jericó, eles tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, desesperançados, em rudes experiências. E muitas vezes são eles vítimas do erro, da tristeza,
da provação e, finalmente, da obsessão dentro de casa. Então é preciso compreender e auxiliar, sem nada exigir e sem nada perguntar, construindo o bem sem alarde. Encontramos em Emmanuel, vai, ajuda e segue em frente, sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno. Então essa construção do bem, os espíritas, todos nós, podemos e devemos ser os novos samaritanos em plena vida de hoje, trazendo para os nossos dias. Embora ainda sejamos humildes e pequeninos, tenhamos a certeza de que desfrutamos a eternidade e que o caminho da nossa felicidade passa obrigatoriamente pelo amor ao próximo. Por isso o título maravilhoso que Kardec colocou em cima desse capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor em ação, nós não conseguiremos quitar as nossas dívidas morais para seguir a nossa caminhada de evolução para rumos melhores e maiores. Mas para isso precisamos levar conosco o nosso próximo. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Que a paz do sublime Galileu continue a nos envolver. Boa noite.